No inverno do ano 1000 da nossa era, uma tripulação nórdica desembarcou na costa do que hoje é o norte da Terra Nova. Estavam há semanas no mar. O vento que vinha do Mar do Labrador corta a pele desprotegida em minutos. O chão estava congelado. Não havia cidade alguma à sua espera. Nenhuma construção. Nenhum cano de gás enterrado sob o gelo. Nenhuma loja de materiais com painéis de espuma empilhados à porta. Na segunda noite, estavam aquecidos. Não confortáveis. Aquecidos. Ou seja, as pessoas dentro daquela estrutura dormiam e sobreviviam, enquanto a temperatura lá fora fazia o que a Terra Nova em janeiro faz, que é tentar matar tudo que não está preparado para ela. Isso não foi sorte. Não foi uma tecnologia que perdemos. Foi um princípio físico tão direto que a sua casa já está sobre tudo o que precisa para fazer o mesmo. E a técnica não custa nada para construir. A evidência de como eles fizeram isso está no solo da Terra Nova desde o ano 1000. A arqueóloga Birgitta Wallace documentou tudo em seus relatórios de escavação publicados pelo Parks Canada em 2000 e 2006. O registro arqueológico definitivo de L'Anse aux Meadows, o único assentamento nórdico confirmado na América do Norte. Esses relatórios descrevem as paredes das casas longas em detalhes minuciosos. Turfa, terra compactada. Algumas seções com até 2 metros de espessura. 2 metros de terra entre as pessoas lá dentro e o vento lá fora. Há algo específico que essas paredes faziam e que a espuma sintética não consegue replicar. Um comportamento térmico que a ciência da construção moderna tem um nome para, mas que os colonos nórdicos descobriram através de 3 séculos de pessoas morrendo quando erravam. Esse detalhe chega em cerca de 60 segundos. Ele muda a forma como você pensa sobre cada parede externa da sua casa. A indústria de isolamento residencial na América do Norte gera mais de 12 bilhões de dólares anualmente, segundo o relatório do setor de 2023 da IBIS World sobre empreiteiros de isolamento. Cada dólar dessa receita depende de uma única suposição, que você precisa de um produto instalado por profissionais, substituído periodicamente para evitar que sua casa perca calor pelas paredes. Essa suposição tem menos de 200 anos. As técnicas vikings não tiveram a chance de se provar em condições confortáveis. Foram testadas pelo mar aberto, temperaturas negativas e a completa ausência de qualquer plano B. Se um método funcionasse, a tripulação que o usou sobrevivia e o ensinava à próxima geração. Se falhasse, o conhecimento morria com as pessoas que confiaram nele. Não se apertavam, morriam. Esse é o padrão de teste que produziu cada técnica vinda dos assentamentos nórdicos. E é a razão pela qual essas técnicas resistem em condições onde produtos modernos começam a falhar. A evidência física ainda está lá. As paredes de turfa documentadas em L'Anse aux Meadows por Birgitta Wallace. As casas longas com aterro de terra escavadas em Hedeby, na península da Jutlândia. O principal assentamento comercial nórdico ocupado de aproximadamente 800 a 1050 da nossa era. Escavado pelo arqueólogo Herbert Jankun entre 1930 e 1939. E publicado em sua monografia Haithabu, Ein Handelsplatz der Wikingerzeit, em 1956. As medições de Jankun das paredes em Hedeby mostram aterro de terra consistente nas superfícies externas de várias estruturas, não um único edifício experimental. O padrão estabelecido em todo um assentamento. Isso não é experimentação, isso é engenharia. As casas longas da fortaleza circular de Trelleborg, na Dinamarca, escavadas pelo arqueólogo Paul Nørlund de 1934 a 1942 e documentadas em sua publicação Trelleborg de 1948, editada pelo Museu Nacional da Dinamarca, mostram o mesmo padrão. Paredes com aterro de terra, turfa compactada contra as superfícies externas. Uma comunidade de centenas de pessoas, mantendo temperaturas internas suportáveis durante os invernos escandinavos, sem gastar combustível com o isolamento em si. Eles não sobreviveram porque alguém preservou seu conhecimento. A física não precisa ser preservada. Ela não expira. 1 metro de terra compactada faz neste inverno a mesma coisa que fazia no inverno do ano 1000. Mas eis a parte que nenhum empreiteiro de isolamento quer que você pense. O mecanismo físico específico que faz a Terra funcionar de modo diferente da espuma. E por que essa diferença importa mais quando a temperatura cai, além do ponto onde os produtos sintéticos começam a falhar? Esse mecanismo é o que vem a seguir. Esta não é uma ideia nova. A arqueóloga Else Røsdahl documenta a construção doméstica nórdica em The Vikings, publicado pela Penguin em 1987. Ela descreve a casa longa de turfa como um sistema térmico passivo. As paredes de terra absorvem calor durante o dia e o liberam lentamente durante a noite, funcionando como uma panela de ferro fundido que retém calor por horas depois de ser tirada do fogão. O material armazena energia, não apenas bloqueia o frio, ele retém o calor e o devolve.
O arqueólogo Neil Price discute a casa longa nórdica como uma resposta de engenharia a condições ambientais específicas em The Viking Way, publicado pela Cambridge University Press em 2019. Os bancos para dormir ao longo das paredes internas, documentados em Lance o Meadows, em Hedeby, em todo o registro de assentamentos nórdicos, não eram apenas móveis. Eram plataformas preenchidas com terra, posicionadas diretamente contra as paredes de turfa, capturando o calor irradiado para dentro pela massa térmica e mantendo-o à altura do sono durante a noite. O projeto não era decorativo. Cada escolha estrutural era um cálculo térmico feito por pessoas cujas vidas dependiam de acertar. Então, o final do século XIX acabou com isso. Não porque um sistema melhor surgiu, porque um sistema faturável surgiu. Nas décadas de 1880 e 90, a construção padronizada em estrutura de madeira espalhou-se pela Islândia, Noruega e pelas comunidades de origem nórdica no norte do Canadá. Paul Oliver documenta essa transição na Enciclopédia da Arquitetura Vernácula do Mundo, publicada pela Cambridge University Press em 1997. Oliver observa que, em casos documentados nas comunidades do Atlântico Norte, os primeiros edifícios em estrutura de madeira apresentavam pior retenção de calor do que as estruturas de turfa que substituíram. A mudança foi impulsionada pela disponibilidade comercial de madeira processada e pelo prestígio social atribuído aos materiais industriais, não por dados de desempenho. Não errado, inconveniente. Um aterro de turfa não pode ser faturado por metro quadrado. Um painel de espuma pode. Terra compactada exige uma pá e 2 horas da sua tarde. Um sistema de isolamento instalado profissionalmente exige um contratante licenciado, um horário marcado e um valor mínimo que chega a milhares de dólares na maior parte da América do Norte. O conhecimento que as comunidades nórdicas aperfeiçoaram ao longo de 3 séculos, desde as primeiras casas longas em Hedeby, documentadas por Jan Kuhn, até a construção em turfa, plenamente desenvolvida visível em Lance o Meadows, nos relatos de Birgitta Wallace, não foi suprimido. Nada foi escondido. Nada foi proibido. O ciclo de cobrança simplesmente não tinha espaço para o que é gratuito. O que você está prestes a construir não custa nada. Começa com um princípio físico tão simples que cabe em uma única frase. Essa frase está a 30 segundos de distância. No seu auge, a rede de comércio e colonização nórdica estendeu-se da Terra Nova a Constantinopla e Bagdá. Documentada por Ibn Fadlan em seu relato presencial sobre os comerciantes vikings Rus, escrito em 921 da Era Comum, preservado em manuscrito na biblioteca do Santuário de Meshed, no Irã, e traduzido pelo historiador Richard Fry em sua publicação de 2005, A Jornada de Ibn Fadlan à Rússia. Cada assentamento dessa rede resolvia o problema do aquecimento no inverno sem pagar ninguém, sem contratante, sem painel, sem plano de substituição. A pesquisa de consumo de energia residencial de 2022 do Departamento de Energia dos Sternline identifica o isolamento inadequado de paredes e fundação como principal causador de custos excessivos de aquecimento em residências de clima frio. A casa afetada média no norte dos Estados Unidos gasta mais de $1.000 por ano em aquecimento do que uma equivalente e devidamente isolada. Os colonos nórdicos nunca gastaram nada com isolamento, ao longo de séculos de ocupação em climas tão severos como o da Terra Nova e da Islândia. A física que usaram não mudou uma única variável desde 900 da Era Comum. Ela está no solo do lado de fora da sua casa, agora mesmo, e quase ninguém está usando. Se isso fez você parar por um instante, este canal existe exatamente por essa razão. Toda semana recuperamos uma técnica que a indústria presumiu que você nunca iria procurar. Inscreva-se e ative o sino para não perder a próxima. Você viu esse princípio a vida toda e nunca conectou os pontos. Pense em um muro de pedra numa tarde quente, toque-o ao meio-dia e estará aquecido pelo sol. Toque-o à meia-noite, 6 horas após o pôr do sol, e ainda estará morno. A pedra não gerou calor. Ela armazenou o que o sol lhe deu e devolveu-o lentamente no escuro. Pense em uma adega. Antes da refrigeração, toda a propriedade rural em climas frios cavava um buraco, revestia-o com terra e armazenava alimentos durante o verão. A terra mantinha a temperatura interna estável, independentemente do que o ar acima fazia. Não estava produzindo frio, estava mantendo uma temperatura estável e protegendo o espaço interno das variações externas. O exterior da sua casa funciona com o mesmo princípio, em ambas as direções. Abaixo de cerca de 60 centímetros de profundidade, a temperatura do solo na maior parte da América do Norte permanece numa faixa que parece amena ao toque o ano todo, conforme confirmado por dados do Serviço Geológico do Sandnes sobre gradientes de temperatura do solo. Não congela, não atinge extremos de verão, mantém-se entre 7 e 15 graus Celsius. No meio do inverno, isso é mais quente do que o ar externo em 20, 30
às vezes 40 graus. Quando uma massa de terra é compactada firmemente contra suas paredes externas e fundação, seu sistema de aquecimento não precisa mais combater a temperatura externa total. Ele combate a temperatura muito mais amena do solo. Esse é o mecanismo inteiro. A terra é o amortecedor. O amortecedor é gratuito. A maioria das pessoas que tenta replicar o que os construtores vikings fizeram comete um erro específico logo no primeiro passo. É a diferença entre um aterro que retém calor o inverno todo e um que assenta, racha e falha antes da primeira geada forte. Eis o que você precisa. Eis o que você precisa. Quero ser honesto sobre cada número. Você precisa de uma pá reta e uma pá de jardim comum. Você quase certamente já tem as duas. Ou pode pegá-las emprestadas com um vizinho sem dificuldade. Você precisa de acesso à terra. Se você tem gramado, tem placas de turfa. Se sua propriedade não tem gramado, um fornecedor de paisagismo vende terra vegetal ensacada por entre 3 e 5 dólares por saco de 18 quilos. Para as paredes norte e oeste de uma casa padrão, você vai precisar mais ou menos do que enche a caçamba de uma picape pequena. Se cavar do seu próprio quintal ou de uma área limpa próxima, o custo é zero. Se quiser uma borda externa limpa no seu aterro, uma fileira de estacas de madeira não tratada custa cerca de 20 dólares numa madeireira. Uma fileira de pedras de campo empilhadas, se sua propriedade tiver, não custa nada. Isso é realmente tudo. Eis o que a maioria das pessoas erra ao tentar construir um aterro térmico. Elas amontoam terra solta contra a parede e vão embora. O solo solto tem bolsas de ar em todas as direções. Bolsas de ar são o inimigo do armazenamento térmico. O calor move-se pelo ar com facilidade e rapidez. Um monte de terra solta não é isolamento. É uma fuga lenta disfarçada de isolamento. Os construtores nórdicos não construíam com terra solta, e as estruturas que sobreviveram no registro arqueológico confirmam isso em todos os sítios escavados. As paredes em Lance ou Meadows, documentadas por Birgitta Wallace, os taludes de terra em Hedby, registrados por Jankuan, todos os exemplos preservados mostram um material denso e compactado, colocado em camadas, socado entre as fiadas, construído com a intenção de remover ar, não apenas de adicionar massa. A densidade é a tecnologia. Todo o resto deriva disso. Eis como construí-la corretamente. Limpe o terreno ao longo da parede que pretende proteger. Remova todas as plantas, cobertura solta ou detritos, até ficar com a terra nua. A base do seu talude deve começar no solo firme, sem nenhuma fenda de ar entre a primeira camada e a fundação. Uma fenda na base invalida tudo o que for construído acima. Corte as suas primeiras placas de torrão do tamanho aproximado de um livro grande, cerca de 30 centímetros de comprimento, 20 de largura, 10 de espessura. Coloque-as com a relva virada para baixo, bem pressionadas contra a parede, sem espaços entre os torrões, sem ver a luz entre o torrão e a alvenaria. Use o calcanhar para firmar cada peça antes de colocar a seguinte. Está a remover ar? Não está a dispor uma bordadura de jardim. Agora eis o passo que separou as casas longas nórdicas que ainda vemos no registro arqueológico daquelas que ruíram antes da primeira primavera. Preste atenção, porque ignorar isto é a razão da maioria dos fracassos. Antes de colocar a segunda fiada de torrões, preencha os espaços entre e sobre a primeira camada com terra solta. Despeje-a, depois compacte. Pressione firmemente com o calcanhar da bota, ou use a face plana de uma tábua de madeira sobre a superfície. Faça isto antes de colocar mais torrões acima. Esta camada de enchimento é o que faz o talude comportar-se como uma única massa térmica, e não como uma pilha de peças isoladas. Sem o enchimento, cada fiada de torrão fica separada por pequenos canais de ar. Com o enchimento compactado entre elas, toda a estrutura armazena e liberta calor como uma unidade. Coloque a segunda fiada de torrões com a relva virada para cima. As raízes desta camada superior irão crescer para baixo, penetrando a camada compactada de enchimento nas semanas seguintes. As redes de raízes são o material de ligação da natureza. Unem a estrutura por dentro, sem ferragens, sem adesivos, sem manutenção da sua parte. Quando chegar a primeira geada forte, o talude será uma única estrutura viva. Não se desloca, não se racha, mantém-se. Construa até a altura do peitoril da janela na parede-alvo. Essa altura não é arbitrária. O ar frio no inverno é mais denso que o ar quente. Flui junto ao solo e acumula-se ao nível da fundação. Um talude que atinge a parte inferior das suas janelas está a atuar exatamente na zona onde a perda térmica é pior numa habitação comum. Ao terminar cada troço da parede, pressione a palma da mão contra a superfície exterior do talude e mantenha-a assim por 15 segundos. Está a verificar duas coisas. Primeiro, a superfície deve absorver o calor da sua palma de forma constante, não o choque frio de um metal, mas uma absorção lenta e uniforme, como uma bancada de pedra absorve o calor da mão. Essa absorção constante significa que a massa está sim a começar a carregar. Segundo,
A superfície não deve ceder sob pressão. Se ceder quando pressiona, a compactação não é suficiente. Trabalhe-a novamente com o calcanhar, antes que a próxima chuva fixe a estrutura no estado em que ela se encontrar. Após 3 dias com temperaturas acima de 0, pressione a mão contra a mesma superfície. Desta vez, ela parecerá neutra e não fria, nem a puxar calor da sua mão, nem a devolver calor algum. É a massa a reter o seu primeiro calor armazenado, face à temperatura do ar exterior. Após uma semana completa, estará ligeiramente morna ao toque, mesmo à meia-noite, mesmo com o termômetro bem abaixo de 0. Era exatamente isso que Birgitta Wallace media quando documentou aquelas paredes de 2 metros de espessura em Lance ou Meadows. A densidade, a massa, o calor armazenado a persistir na escuridão, porque a Terra não tinha por onde perdê-lo rapidamente. O que acabou de construir é uma das dezenas de técnicas de construção nórdica que este canal aborda, todas extraídas do registro arqueológico, todas livres para replicar. Se isso lhe importa, subscreva. É aqui que esse conhecimento vive. Um talude numa parede muda uma parede. O que um assentamento nórdico de várias centenas de pessoas fazia com este princípio, numa comunidade inteira, e o que isso significa para a forma como pensa sobre a perda de calor em toda a sua casa, é onde os números deixam de ser pequenos. A fortaleza circular de Trelleborg, datada de aproximadamente 980 da nossa era, e documentada no relatório de escavação de 1948 de Paul Nerlund para o Museu Nacional da Dinamarca, alojou uma estimativa de 4 a 500 pessoas através de vários invernos escandinavos. As casas longas dentro de Trelleborg tinham taludes de terra consistentes nas paredes exteriores, em todo o assentamento. Não em algumas construções, em todas. A comunidade padronizou a técnica em todas as estruturas que ergueu, da mesma forma que um construtor moderno padroniza o tipo de isolamento num loteamento novo. Exceto que a versão nórdica não custava nada por unidade e não exigia empreiteiro licenciado, calendário de entregas, nem garantia do fabricante que expira antes da fatura ser paga. Aplique o mesmo princípio à sua casa, sequencialmente, durante um único outono. O muro norte no primeiro fim de semana, o muro oeste no fim de semana seguinte. Essas 2 fachadas recebem o maior frio impulsionado pelo vento na maior parte do hemisfério norte durante o inverno. Enterre esses muros até a altura do peitoril e seu sistema de aquecimento estará trabalhando contra a temperatura do solo, e não do ar, nas 2 fachadas que mais importam. O muro sul, que recebe o sol baixo de inverno e gera algum ganho passivo em dias claros, é menos urgente. O muro leste pode ficar para a primavera, antes do próximo inverno chegar. Um aterro construído corretamente e deixado com grama ou cobertura vegetal rasteira não exige manutenção ano após ano. As raízes mantêm a estrutura contra os ciclos de congelamento e degelo. A terra não apodrece. A massa térmica não diminui com a idade, nem precisa ser substituída periodicamente. Os muros nórdicos documentados em Lance ou Meadows estão no chão há mais de 1000 anos. O material que Birgitta Wallace documentou em seus relatórios de escavação ainda estava estruturalmente coeso quando a inspeção o expôs. A física que tornou aqueles muros funcionais no ano 1000 da nossa era é a mesma física que opera no seu aterro neste janeiro. Sem contas, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Há uma condição em que isso funciona menos bem, um tipo específico de solo que os colonos nórdicos na Islândia encontraram e resolveram de uma forma documentada, que torna a versão final desta técnica mais durável que qualquer coisa que um empreiteiro vende atualmente. A resposta é a última coisa deste script: solo argiloso pesado. Se o terreno ao redor da sua casa é principalmente argila, aquele que gruda nas suas botas na primavera e seca formando placas angulares no verão seco, um aterro de grama construído diretamente contra a sua fundação, sem preparação de drenagem, pode prender água entre o aterro e a parede. A água mantida contra uma fundação de madeira ou alvenaria, durante ciclos de congelamento e degelo, acelera exatamente o dano que o aterro pretende evitar. Os colonos nórdicos na Islândia encontraram exatamente isso. O solo islandês é vulcânico e pesado em muitas áreas, com drenagem natural pobre nas zonas baixas de assentamento onde os casarões eram normalmente construídos. A resposta é visível no registro construtivo dos assentamentos islandeses, documentado por Else Rosdal em The Vikings. Um canal raso de drenagem cavado ao longo da base da parede externa, antes do aterro de grama ser erguido. Uma vala não mais larga que a abertura da sua mão, preenchida com cascalho grosso ou pedra quebrada, permitindo que a água seja desviada da fundação, antes que o aterro toque a face da parede. Cave essa vala antes de colocar a primeira camada de grama. Reencha com cascalho grosso, disponível em lojas de construção em sacos de 25 quilos por alguns dólares, ou retirado de qualquer leito de cascalho ou pilha de pedra quebrada, se você tiver acesso. A vala não precisa ser funda.
A largura e a profundidade da sua palma são suficientes. O cascalho faz o trabalho. Com a camada de drenagem no lugar, um aterro em solo argiloso performa de forma idêntica a um aterro em solo franco bem drenado. A umidade é desviada da face da parede, a massa térmica permanece seca. A estrutura resiste aos ciclos de congelamento e degelo que rachariam e deslocariam um aterro sem drenagem em um único inverno rigoroso. Os muros de grama documentados em Lance ou Meadows ainda estão no solo na Terra Nova. A terra compactada que os construtores nórdicos apertaram com as mãos no ano 1000 da nossa era ainda está onde a deixaram. A massa térmica que esses muros representam ainda faz a mesma coisa que fez na segunda noite após a tripulação desembarcar, mantendo a diferença de temperatura entre dentro e fora, carregando durante o dia, liberando durante a noite, sem exigir nada de ninguém para continuar fazendo isso. A física não tem data de validade. A Terra não lhe manda uma fatura. O que você construiu opera sob o mesmo princípio. A temperatura do solo ao redor da sua casa é a mesma temperatura do solo que manteve uma tripulação nórdica viva durante um inverno na Terra Nova, 1000 anos antes do primeiro empreiteiro de isolamento abrir as portas. A terra compactada é o mesmo meio. As raízes a unem da mesma forma. O calor armazena e libera da mesma forma que em todo o casarão que manteve uma tripulação funcional durante um inverno que não deveriam sobreviver. Não sei o que trouxe você até aqui. Isso não importa. Funciona de qualquer maneira.